9 de setembro, sexta-feira, dia de penitência, dia de São Pedro Claver. Nós estávamos conversando sobre São Pedro Claver aqui, né, padre? Isso, o escravo dos escravos, né? É bonito que na canonização dele, o Papa Leão XIII disse isso, né? Que depois de Jesus, ele não conhece vida mais admirável. É verdade. O escravo dos escravos. Então, que São Pedro Claver interceda por nós. Nós temos aqui em Bebedouro, né? A paróquia de São Pedro Claver, uma paróquia muito querida da nossa comunidade. O Padre Jaime está sempre aqui celebrando para nós, então nós nos unimos hoje, né? Aqui em Bebedouro e São Pedro Claver, que é também padroeiro de tantos lugares por aí. Então vamos aí, minha gente, mais um dia sexta-feira, a gente já vai ser sexta-feira, já vai vir na nossa cabeça. É dia de jejum, é dia de penitência, né? Dia da gente fazer todo aquele silêncio do nosso coração, né? É dia da gente lembrar do coração de Jesus, né? Não é a primeira sexta-feira, mas sexta-feira a gente se lembra do coração de Jesus. Já vai lembrando da jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Com tudo isso, nós vamos então hoje, iniciando a nossa quaresma, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Nesse combate que às vezes é violento, mas que às vezes é manso, né? Como a gente viveu no dia de ontem, mas combatendo essas doenças, esse pecado, e para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. E a gente vai percebendo também, Padre, que essa vitória ela vai vindo, né? Como numa guerra mesmo, né? Conquista um povo aqui, conquista uma coisa ali, avança ali, e a vitória ela vai chegando também aos poucos, né? Conforme a gente vai usando terapia, vai conhecendo a doença, a vitória vai chegando. Ela é fruto de uma estratégia, né? Isso. Até o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho, se vai guerrear, senta, analisa quantos recursos você tem, o seu exército dá conta de vencer o exército do outro. Então, até o próprio Jesus fala essa questão de ter estratégia para não sair prejudicado, não sair perdendo, né? Então, exatamente, né? Em matéria espiritual, a gente também precisa ser um estrategista. Tem que usar a estratégia para a gente poder, né, alcançar essa vitória. Padre, ontem, né, nós já adiantamos que o senhor ia falar sobre desculpar, perdoar, tudo a mesma coisa, tem diferença. Explica aí pra gente. Vamos lá. Existe sim uma diferença, né, entre a desculpa e o perdão. Por quê? Uma está ligada à justiça e a outra à caridade, que a gente estava falando ontem, né, como terapia para a ira. Às vezes, sei lá, a gente está aqui na igreja, acontece de eu esbarrar sem querer na imagem. Ela caiu e quebrou, eu já digo logo, desculpa. É de fato um pedido sincero, porque aquilo que aconteceu foi inadvertido, foi sem querer, foi contra a minha vontade, né? Foi involuntário. Então, nesses casos em que eu pedi desculpa, ou mesmo se eu não tenha pedido, mas o outro viu que foi sem querer, foi sem intenção, então existe uma obrigação de justiça aqui, porque não houve culpa, né? Foi um acidente. Então, a desculpa é você tirar a culpa. Isso é uma obrigação. Se você vê que alguém cometeu um erro, né, e foi inadvertido, foi por engano, é obrigação sua desculpar, tirar a culpa do outro, né? Isso é, repito, uma questão de justiça, porque o outro realmente não tem culpa, né? Lembra disso? O que é descascar? Tirar a casca. Então, o desculpar é tirar a culpa. Então, isso é questão de justiça. Viu que o outro não teve intenção, que foi inadvertido, que foi por engano, você tem obrigação de tirar a culpa dele, mesmo que ele não peça. Aí é que está, né? Por isso que mora a obrigação em mim. Eu devo desculpar, mesmo que o outro não peça. É desafiante isso? Porque às vezes, sei lá, vamos imaginar que a imagem que eu dei no meu exemplo é uma imagem de estimação, uma imagem muito querida da Sandra. E eu fui lá na casa dela, mas acabei esbarrando, quebrou. Isso vai despertar nela uma ira. Poxa, quebrou a minha imagem. Mas porque tinha ali um valor sentimental e tudo mais. Exato. Então, vejam como que é difícil desculpar também. Porque você sabe, por mais que tenha sido sem querer, mas poxa, estragou um negócio que eu tinha como valioso. E mesmo que comprar outra não vai ser igual porque tinha uma história aquela imagem. Então vejam como que a ira vai nascer de qualquer jeito. Então a desculpa, ela é obrigação sua, mesmo nesse estado de ira, você tem que tirar a culpa do outro nessa circunstância. Agora o perdoar vai ser mais exigente ainda, porque perdoar, olha a palavra, né? Doar.
você tem que dar ao outro, e a situação é diferente por causa disso, porque o outro tem culpa. O perdão é quando o outro realmente fez algo que te prejudicou, uma ofensa, uma injustiça. Então o outro realmente tem culpa, e aí você doa generosamente o perdão. Perdoar é caridade, é aquilo que a gente falava ontem. O perdão ele é mais exigente, porque você reconhece a dívida que o outro tem. Ah, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? A gente volta na indicação de ontem. Deus fez com você. Então essa ofensa que você está recebendo agora não é nada se você comparar com a ofensa que você já cometeu contra Deus. Entende? Então é nessa consciência que a gente vai conseguindo o exercício do perdão. Tanto é que quando Jesus ensina a gente a rezar o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Então eu já coloco a medida do perdão para Deus, né? Então eu digo, Senhor, eu quero perdão, mas eu quero na medida em que eu perdoei. Então, tá vendo o desafio? Você precisa aprender a exercitar o perdão. E aí é que está, perdoa, o texto original, até o Pai Nosso antigo, e em latim rezava isso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer que existe sim uma culpa, existe uma ofensa, e aí você tem que oferecer a sua caridade de tirar aquela culpa do outro, mesmo que ele a tenha. É um exercício assim, difícil realmente, mas necessário, porque o outro merece. Não é questão disso. Quem vai sair ganhando do exercício do perdão é você. É por isso que Jesus insiste no amai os vossos inimigos, perdoai e rezai os que vos perseguem. Porque ele merece? Porque você necessita de paz. Isso você só tem paz no exercício do perdão. É quando você doa generosamente para o outro essa caridade, de sabendo que ele tem culpa, dar o perdão. Aqui atenção, né? E isso significa que a gente tem que passar a mão na cabeça, fechar os olhos para o erro? Não é isso. Porque a gente tem que considerar, por exemplo, a situação em que o erro causa um dano social. Perdoar significa que eu não vou denunciar aquela pessoa? Isso vai ser uma decisão da tua alma, né? Na tua consciência você defina se vai denunciar ou não. Mas o fato de você denunciar não significa que você não perdoou. Porque aquela pessoa causou um dano real para a sociedade. E aí se você, na sua consciência, passa a mão na cabeça, ela vai fazer novas vítimas. Então atenção aqui, porque às vezes dá a impressão assim, eu denunciei, então quer dizer que eu não perdoei? Não. Porque o perdão, ele passa pelo exercício da caridade. E a caridade exige a correção do outro. E às vezes a correção é uma punição, é um castigo por aquilo que foi cometido. Então não confunda as coisas. Porque eu tenho que perdoar, vou passar a mão na cabeça de todo mundo. Se a gente pensa assim, cai no laxismo, que vai ser muito prejudicial. Então só para a gente ter esse critério, né, de ação nessas situações. O erro é real, ele oferece risco para outras pessoas. Você perdoa quando você reza pelo outro, você quer a salvação dele, você não deseja o mal. Então isso é perdão, só que você precisa corrigi-lo. Então passa pela tua consciência e o critério. Vou denunciar, não vou denunciar. Mas só para dizer, eu denunciei, então não é perdão. É sim. Se você fez pelo bem do outro, pela salvação dele, então é sim. Veja como que tudo mora na intenção. Eu vou denunciar porque eu quero ver o outro pagar, porque eu quero prejudicá-lo. Porque ele vai... Exato. Então pronto, você já mudou. É a mesma coisa, mas já não perdoou. Tudo mora na intenção. Então, desculpar é uma obrigação de justiça e perdoar é um exercício de caridade, né, que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente pensa nas próprias dívidas com Deus. Lembra também a parábola que Jesus contou do devedor, né? O rei, um homem devia uma grande fortuna que nem se ele trabalhasse a vida inteira não conseguiria pagar. Ele vai até o rei para o acerto de contas e pede, me perdoa e eu te pagarei tudo. Me dá um tempo e eu te pagarei tudo. O rei perdoou a dívida. Uma dívida, uma fortuna de uma vida inteira. Aquele homem saiu dali perdoado, encontrou um outro que lhe devia apenas uma ninharia, umas pequenas moedas, e ele diz, paga o que você me deve. E o outro pediu exatamente o mesmo que ele ao rei.
Ele, então, estrangulou o homem, né? Foi no pescoço dele e disse: você vai me pagar o que você me deve ou eu te jogo na cadeia. E assim ele fez. Colocou na prisão o homem até que pagasse o último centavo. E aí é que está. Essa é a nossa realidade no exercício do perdão. Deus nos perdoa, sendo nós os culpados, e nós não conseguimos perdoar o outro que deve muito menos para nós. Então a gente precisa fazer essa reflexão sobre o Evangelho, né, sobre as situações, para a gente poder chegar no exercício do perdão como tem que ser. A gente poderia dizer que quanto mais eu perdoo, mais eu sinto o perdão de Deus na minha vida. Com certeza. É a medida do Pai Nosso, né? Se eu estou perdoando muito, o Papa Francisco, ele, logo no começo do ministério, ele até falou isso, que ele conheceu um padre que todo dia chegava em casa, depois do atendimento de confissões, acho que ele trabalhava num santuário, se não me engano. Então todo dia ele chegava em casa, ia no sacrário e dizia: Jesus, me perdoa porque hoje eu perdoei demais. Nas confissões, né, sabe Deus o que escutava, mas Jesus, me perdoa porque hoje eu perdoei demais, né? Mas o Senhor que me ensinou. Então o perdão, ele tem esse efeito, né? Repito, quem sai lucrando do perdão não é o perdoado, é quem perdoa. E realmente eu vou sentindo isso na minha alma, né, que eu fui perdoado por Deus. E aí o exercício do perdão é uma consequência disso. E vai ficando mais claro para mim esse perdão. Porque tem gente que, a gente sabe, que procura confissão, às vezes tem um pecado muito grave na sua história, e toda vez que vai confessar, confessa o mesmo pecado. Ou porque aquilo é muito traumático, ou não sei, às vezes a pessoa duvida da misericórdia de Deus. Não se sente perdoado. Não se sente perdoado. Talvez porque não se perdoou, né? Não se perdoou, ou ela mesma tem dificuldade de perdoar os outros, a si mesmo, enfim. Mas realmente, se ela não se perdoa, se ela tem dificuldade de perdoar, ela dificilmente vai sentir o perdão de Deus. E isso é muito comum. Deus perdoa sempre. A gente é que se cansa de pedir perdão. Né? O Papa Francisco que disse logo no começo do seu ministério. Então, essa pergunta, né, que a Sandra traz, a gente vai sentir realmente o perdão de Deus na medida em que a gente perdoar. Quando o senhor estava falando, eu ia perguntar para o senhor, né? O senhor já até deu uma pinceladinha, mas talvez o senhor pudesse, assim, esmiuçar um pouquinho mais. Como que eu sei que eu perdoei alguém? O Padre Pedro falava assim, né? Sempre falava assim, ó, perdoar não é esquecer. A gente sabe disso, né? Perdoar não é esquecer. Então, como eu sei que eu perdoei alguém? Como que eu posso... Eu vou me exercitando, vou rezando, né? Enfim, vou fazendo todo aquele trabalho dentro de mim, vou pedindo a graça de Deus, porque sozinho a gente ainda mais perdoar, aí a gente não consegue mesmo, porque é muita coisa envolvida. Mas como é que eu vou sabendo, como é que eu vou me identificar que eu estou caminhando para um perdão, ou que eu perdoei alguém? Como que eu identifico isso, Padre? Assim, no fundo da tua consciência, da tua alma, você deseja o mal para essa pessoa? Aí é que mora a resposta, né? Não, você não tem que tomar cafezinho com ela. Ela te fez uma grande ofensa, ela te prejudicou. Eu perdoo se eu for lá, né, toda sorrisos. Não precisa disso, isso seria falsidade. Né? Não precisa chegar nesse ponto para a gente dizer que houve perdão. Agora pensa aí, no fundo da tua consciência, você reza por essa pessoa, você quer o bem dela? Nossa, ela te prejudicou, ela te ofendeu, mas hoje ela lá e você aqui, você deseja tudo de bom para a vida dela. Senhor, abençoa com prosperidade, com abundância, a vida daquela ciclana, daquele fulano, que me ofendeu, que me fez mal. Ele me caluniou. Eu sei que eu sou inocente dessa calúnia, mas eu tenho tantas culpas, né? Então eu quero que ele seja feliz. Ele lá, eu aqui. Isso é perdão. É o início do perdão, né? De fato, perdão e esquecimento são duas coisas diferentes. Você não vai esquecer. Assim como machucado e cicatriz, né? A cicatriz existe para dizer, essa ferida foi curada, mas existe ali uma lembrança de que ela existiu. Então, perdoar e esquecer é ferida e cicatriz. São duas coisas diferentes. Eu sei que eu perdoei quando eu sou capaz de dizer, eu não desejo o mal para essa pessoa. Eu não desejo para ela o que ela me fez. Então, no fundo da tua consciência, você sabe identificar isso. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer, mas identificar a gente sabe.
Então nessa hora a gente vai saber se perdoou ou não. Quando eu sou capaz de rezar pelo outro que me fez mal, quando eu sou capaz de não devolver o mal que ele me fez, né, de não pagar na mesma moeda, então nesse ponto, quando eu chego aí, eu sei se eu perdoei ou não. E é libertador. Demais. Eu tô lembrando que há uns anos atrás eu fiz exercícios espirituais, mas não assim lá no retiro, né? Sim, na vida sim, cotidiana, sim. né? E foi uma época que eu estava em casa de quarentena, porque a minha neta ia nascer, então assim, eu estava com tempo, né? Eu não podia sair de casa, né? E num dos dias no exercício, diante do texto bíblico que a gente leu, não me lembro agora, mas eu fiz uma experiência forte e ao mesmo tempo libertadora. Eu rezava, né, olhando para mim, então eu vi assim, o meu coração como um espaço, um lugar com um monte de gente lá dentro. Pessoas que eu tinha alguma mágoa, algum ressentimento, né? E quando eu vi tudo aquilo, eu falava para Jesus, Jesus, olha, limpa o meu coração, né? Eu não quero ter esses pensamentos, não quero guardar essas pessoas, né? Eu queria que esse lugar ficasse bonito, né? E aí ele diz, então, libera. Abre a né? porta. Abre a porta, né? Libera. E aí eu fui rezando, né? Fui dizendo, olha, eu libero, né, fulano de tal, que me fez isso. E eu sabia quem eram as pessoas, né? Era algo bem concreto Sim. mesmo. Então eu fui rezando e olhava para cada uma e aí essas pessoas foram saindo. E aí quando eu me dei conta, aquele lugar que eu queria que fosse agradável, bonito, se tornou agradável, bem arrumado, né? Saudável. Porque eu levei, né? Deixei que aquelas pessoas fossem embora dali. Então, assim, foi uma experiência incrível e libertadora. Né? Que é isso que vai acontecendo. Ó, gente, eu tenho outras pessoas que entraram aqui. Pode ficar tranquilo. Né? Não, tem muita gente para eu liberar ainda no coração, porque um sai, mas a gente deixa outros entrar e não adianta nada, né, padre? Exato. Mas então é bem isso mesmo, né? É esse também, esse movimento, esse esforço, toda hora, todo dia, né? Para a gente poder também ter uma saúde, né? Porque nessa parábola que eu mencionei, do devedor e do rei, só para terminar então, e aí completa exatamente essa reflexão que a Sandra está trazendo, essa partilha, né? Porque quando o rei descobre que aquele homem que foi perdoado não perdoou o outro, aí sim, ele pega aquele homem e manda jogar na prisão, e o texto diz assim, ele foi entregue aos torturadores. Espiritualmente falando, quem são esses torturadores? Esses sentimentos ruins. Então, quando a gente não perdoa, nós nos tornamos escravos dos nossos próprios sentimentos ruins. E eles nos torturam. Quer dizer, a liberdade está em abrir as correntes, abrir as portas e deixar esses torturadores saírem pelo exercício do perdão. Então, é de fato um sentimento assim de leveza, quando a gente consegue fazer isso. Eu já acompanhei casos assim, as pessoas trazem para a direção espiritual, para a confissão, e isso dói muito quando ela passa pela experiência da morte, por exemplo, de alguém próximo que ele tinha que perdoar. Mas sei lá, meu pai fez isso para mim, eu carrego essa mágoa dele, nunca tive coragem de falar, mas isso ficou comigo. E meu pai morreu. Eu não tive coragem de pedir perdão e agora eu fico com isso pior ainda. Eu recomendo. Um dia que você for ao cemitério, vai e diga isso, né? Diga o nome dele, pai, diga o nome, eu te perdoo, ou eu te peço perdão, mas você tem que dizer. Sim. Isso vai ser também um exercício de libertação, assim, muito grande. Não precisa esperar morrer para fazer isso. De preferência, né? Se você já tem aí na sua consciência, no seu coração, nomes, situações, coloca num papel, né? Guarda bem guardado, ninguém precisa ficar sabendo disso. Ou quiser levar para a confissão também, para a direção espiritual, ajuda. Coloca o nome e vai dizendo, fulano, por causa disso que você me fez, eu te perdoo. É o exercício de dizer. Mas naquela hora não é sincero, mas uma hora você você diz tanto que se convence. Precisa dizer. Faça esse exercício mesmo de falar. Eu perdoo. Eu perdoo. Acho que tudo isso que a gente está meditando essa semana vai ser, assim, sentido mesmo, como a gente está falando aqui no dia de hoje. Então já vamos aproveitar já, né? Para que deixar para depois, né? Vamos aproveitar agora,
nós estamos rezando, se te ajuda, né? Fecha seus olhos e já vai aí olhando para dentro de você e pensando quem são as pessoas que estão guardadas aí no seu coração como eu partilhei, né? Quantas pessoas tem aí? Vai pensando também naquelas que você precisa pedir perdão. E vai dizendo: Senhor, perdoar é uma graça. E eu quero pedir essa graça, Senhor, para esses 2 últimos dias dessa semana da Quaresma de São Miguel. Quero viver fazer essa experiência libertadora. Quero começar agora, mesmo ainda sem sentir muito, mesmo ainda estando ressentido, mesmo ainda estando magoado. Talvez você está até nesse momento nervoso, irado. A doença da ira está se manifestando hoje, aqui, nesse momento, onde nós estamos conversando sobre a terapia. Seja sincero, Senhor, olha, eu estou nervoso, estou irado, estou com raiva, mas eu quero aqui, diante da vossa presença, quero dizer, Senhor, que eu quero perdoar essa pessoa. Com a tua graça eu vou perdoar essa pessoa. Pede ao Senhor que abençoe ela. Mesmo em meio a esse sentimento, às vezes ainda aquele sofrimento, aquela dor que fica aqui no coração, na alma, por aquilo que aconteceu. Fala para Jesus: Jesus, vai lá, junto com Nossa Senhora, junto com São Miguel. Vai lá, Senhor, abençoa essa pessoa. Derrama todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua bênção sobre ela. E derrama sobre mim também, Senhor, toda a sua graça, toda a sua bênção, todo o seu amor, Jesus. Para que a força do seu amor, a força da sua bênção, a força da sua graça em mim, abra o meu coração, abra a minha inteligência, abra a minha mente também. Para que eu possa começar hoje, dar um passo nessa vivência libertadora do perdão. Senhor Jesus, por intercessão do teu santo arcanjo Miguel, dá-nos a graça de um perdão sincero, de um perdão que passa pela caridade, pelo exercício de amar o outro, sem mérito algum da parte dele, ou sem capacidade nenhuma da minha parte, mas o teu amor é derramado no meu coração para que eu possa perdoar. O meu coração humano acaba ganhando assim uma capacidade divina de amar. Hoje, nesta sexta-feira, meditando a tua morte, uma morte injusta, a morte de um inocente, sem culpa alguma, pelos culpados. Deve ser para mim um exemplo, um modelo, para que eu me exercite no perdão. Eu que sou ofendido, de maneira tão pequena, me irrito, fico encolerizado, sendo que eu cometo contra ti, Senhor, pecados muito maiores. Dá-me sempre esta consciência de que eu sou um eterno devedor e que por isso mesmo, perdoado, completamente perdoado, eu devo também perdoar. Amém. Amém, que assim seja. E vamos rezar com muita fé, então, as orações da Quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Vamos seguindo, a cada dia, dando esses passos, sendo libertos, aquilo que a gente vai pedindo, libertação das coisas ruins, das compulsões, das escravidões, A falta de perdão vai gerando uma escravidão na nossa vida, Sim. E aí a gente vai vivendo tudo isso, vai fazendo esse momento de oração, como a gente fez agora há pouco, e isso vai entrando na nossa vida, para libertar das escravidões, Você tem as chaves para abrir essas correntes, isso. Então é só usá-las, Às vezes a gente fica acorrentado olhando a chave e não faz nada. Vai, liberte-se, liberte esses sentimentos. Deixa isso sair daí, Você não tem que ficar refém desses torturadores da tua alma. E aproveita então, se você não se confessou ainda, ou quando for fazer uma outra confissão, leva tudo isso, leva
essa falta de perdão, não vai ficar contando pro padre o que te fizeram, né? Não, mas leva assim, aquilo que você está sentindo, né? Aquela mágoa, aquele rancor, às vezes até um ódio, né? O negócio foi crescendo, passou da ira, né? Acabou nascendo um ódio. Leva tudo isso com sinceridade, apresenta ali, né? No sacramento da confissão, como que dizendo, olha, isso está em mim, mas não sou eu não quero isso para mim, né? E vamos seguir a nossa vida em frente. E isso é realmente importante, principalmente na confissão, porque tem gente que tem dificuldade de reconhecer a sua ira. E ainda quer justificar. Não, mas eu fiquei irado, foi porque me fez aquilo, a situação era essa. Não, para de ficar encontrando justificativa. Reconhece, você ficou irado e pronto. Eu adoeci por ira. E você, então, aí você vai fazer o exercício do perdão de Deus, de receber o perdão de Deus, né? Mas sem ficar encontrando justificativa, isso e aquilo. Tem uma história de um monge que ele quis sair do mosteiro porque ele falava que os irmãos de mosteiro, de comunidade, era a causa da sua ira. Então, eu vou morar sozinho no deserto. E foi fazer a experiência, e certo dia precisou pegar água, ele ia lá com um cantil, né? Tirava a água, aí foi fazer qualquer outra coisa, o cantil caiu. Foi lá, encheu de novo, se distraiu e caiu a água de novo. Na terceira vez ele pegou o cantil e jogou no chão. Perdeu a paciência e não estava no deserto. Ele reconheceu, esses demônios moram dentro de mim. Eu tentei colocar a culpa no outro, na situação, falei, não, está dentro de mim. Voltou para o mosteiro, arrependido, pediu desculpa, pediu perdão, né? E só para mostrar, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer, esse demônio está dentro de mim. E eu fico tentando encontrar isso, e causa aqui e ali, não. Seja muito honesto nessa hora para pedir perdão. Então busque aí a confissão, tá bom? Se você já buscou, daqui um pouco você vai novamente, né? E leva todo esse material, né? Lá para o sacramento da confissão, tá bom? Vamos seguindo com a nossa penitência, que é uma coisa boa, né? Jaculatória, rezando, né? Pedindo a Jesus manso e humilde de coração, que faça o nosso coração semelhante ao vosso. Não esquecendo nunca, curte, compartilhe, né? Tem muita gente que precisa, né? A gente precisa, mas tem muitas pessoas também que a gente já sabe que está sofrendo por isso. E aí vai ouvindo tudo isso, vai conhecendo tudo isso e também vai rezando e vai sendo liberto, certo? Amanhã, sábado, a gente já conclui. Amanhã quem vai ensinar a gente a ser manso é Santa Faustina. Isso, secretária da Misericórdia. Oh, meu Deus, secretária da Divina Misericórdia, tá bom? Que ela já vai intercedendo por nós, que vamos aprender amanhã como Santa Faustina, que vivia muita luta, conseguia ser mansa, tá bom? O Padre vai nos dar a bênção para que a gente possa seguir o nosso caminho quaresmal. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Pedro Claver, cuja memória celebramos, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós.